Princípios para uma transição efetiva. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração sob a orientação do pastor Josué. O pastor Josué ama este ministério e ele, ao me convidar, ele me falou: Carlito, Deus colocou no meu coração presentear 120 pastores para que pudessem estar aqui. Então, cerca de 10% vieram aqui com uma bolsa generosa do ministério, e aqui você está. E talvez você esteja justamente querendo romper e entrar para um outro nível. Talvez você já levou alguém na sua igreja, chamou algum pastor para pregar e você encomendou um sermão. Então eu quero dizer hoje que esse aqui está bem encomendado. O nosso tema é princípios para uma transição efetiva. E sabe o que o pastor Josué quer? Que você vá de onde você está para um outro nível. Então, de onde estamos e onde queremos chegar. Você pode dizer isso comigo? De onde estamos e onde queremos chegar. Aonde você já chegou é fruto da graça, é fruto do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não é tudo. Deus quer fazer muito, muito mais. Eu encontro algumas palavras da Bíblia que nos alinha para um outro nível. O Senhor, ele não é reservatório, ele é fonte. Ele é fonte. Então, há muito mais do que eu tenho vivido na minha igreja local, do que você tem vivido na sua igreja local. E quando Deus deu ao pastor Josué essa visão de trazer 120 pastores de igrejas pequenas para que chegassem aqui, celebrando o que você já recebeu, mas que você pudesse sonhar, você pudesse planejar e desejar ir para um outro nível, para que você possa então sonhar numa igreja maior, ainda mais abrangente, mais efetiva na missão de ser igreja do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9, eu encontro na palavra do Senhor perspectiva, eu encontro a palavra do Senhor me chamando a querer mais. Lê comigo esse texto. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que o ama. Quem ama o Senhor aqui? Então, querido, não coloque um teto onde Deus já colocou os céus abertos. Não coloque limite. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus sonhou e planejou para mim, para você, para o seu ministério, para o meu ministério. Nós estamos num tempo de grandes oportunidades. Agora, é claro, se você ficar ouvindo só notícias das redes de TV brasileiras e mundiais, se você ficar só ouvindo gente pessimista, você vai achar que Deus não está no governo, que Deus não está no controle e que o caos se instalou. Deixa eu te fazer alguma lembrança sobre o atual momento com toda a dificuldade. Eu não estou aqui vivendo como no mundo de Poliana, fazendo o jogo do contente, dizendo que está tudo só maravilhas. Eu não sou Alice no País das Maravilhas. Não é isso. Não é esse o raciocínio. Nós estamos conscientes que o mundo está aí, que o pecado é uma realidade, que o diabo quer matar, roubar e destruir, foi denunciado por Jesus, mas eu também sei que Deus está no governo, eu sei que Deus tem a igreja como menina dos seus olhos e que o mundo está cheio de oportunidade. Nós nunca tivemos tanta Bíblia como temos hoje no Brasil. Nós nunca tivemos tantas Bíblias de estudos, nós nunca tivemos tantos livros, nós nunca tivemos tantas músicas gravadas, nós nunca tivemos tantos ministérios para eclesiásticos, nós nunca tivemos tantas igrejas, nós nunca tivemos tantos missionários no campo, nós nunca tivemos tanta influência. Então, como é que eu posso dizer que estamos vivendo o nosso pior tempo? Então, tire aí o seu óculos pessimista e negativo. Nós temos problemas, sim. Mas quando Jesus escolheu os 12, ali já tinha um tesoureiro ladrão, tinha um outro colérico, hemorrágico, né, ao mesmo tempo. Porque Jesus, ele quer que nós possamos avançar a despeito das circunstâncias e também das pessoas. Porque há uma visão e uma missão dada por ele. Então, não
coloque um ponto parágrafo onde Deus talvez só colocou bote um ponto final onde Deus colocou só um ponto parágrafo. Então, tenha essa perspectiva. Temos problemas, sim, e Deus é Senhor dessa obra e Ele vai nos dar sabedoria para resolver. Mas há um mar de oportunidades. Olha que ministério lindo. O ministério do Josué já era um ministério muito abençoado, com o ministério de famílias. Aí Deus deu a visão de ministério de pastores também. E aí Deus deu ao seu filho um ministério para essa nova geração, o Jesus Cup. E assim é com a sua igreja, assim é com a minha igreja. Deus é fonte, coisas lindas ainda vão acontecer. Ninguém pode te parar, a não ser você mesmo. O mundo não pode, o diabo não pode, mas você pode. Então, não coloque um ponto final onde Deus pode estar só dizendo para você uma pausa. Efésios capítulo 3, 20 diz, aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em... Gente, olha que coisa maravilhosa, se eu tenho um apóstolo Paulo que abriu o caminho para mim, que abriu o caminho para você, e ele era positivo, altruísta, ele confiava, ele tinha esperança. Enquanto nós estivermos na terra, pode haver dificuldade, mas tem uma coisa linda que é perspectiva, que é esperança. É que depois de uma sexta-feira difícil, vem um domingo, a sua sexta pode estar difícil, mas o seu domingo vai chegar. Depois da tempestade, o Senhor abre os céus abertos e traz bonança sobre a sua vida. É cíclico. As adversidades é para que a gente dependa mais, para que a gente ore mais, porque com Jesus, desertos são pedagógicos e são terapêuticos. E as adversidades também nos faz ser mais solidários, nos faz ser mais fraternos uns com os outros. Mas isso não quer dizer que é o fim. Se estamos atravessando um deserto, marche. Você não foi feito para morrer no deserto. Você deve avançar. Então, se eu encontro na palavra de Deus palavras como essa, eu encontro o testemunho de Paulo, que viveu num tempo muito mais difícil do que o nosso. Ele, sim, como seu testemunho disse, sofreu os açoites, foi perseguido, foi preso, foi torturado pela sua fé. Se ele conseguir escrever essa carta aos Coríntios e dizer, olha, meus irmãos, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para todo mundo que o ama. Se ele consegue escrever esta carta aos Efésios e diz que, olha, o Deus que atua em nós, ele quer fazer infinitamente mais. Isso me empodera, isso me abençoa, isso me enche o tanque para que eu possa avançar. Eu não vou deter por causa dos críticos, eu não vou parar por causa da opinião de gente que está azeda, amarga. Tem gente que acorda de manhã, toma uma mamadeira de vinagre, fica azedo o dia inteiro, só vê problema, só vê adversidade. E tem gente que é assim, gente, ele está infeliz, ele não quer avançar, e sabe qual é a crise dele? É quando alguém chega feliz, altruísta, positivo. Por exemplo, sabe quem tem problema com a igreja grande? É quem tem igreja pequena ou tem mente e coração pequenos. Mas se você tem uma igreja pequena, mas tem um coração grande, você vai querer crescer. E nós não queremos crescer por causa dos números. Nós queremos crescer porque é uma vida a mais para o reino de Deus. É uma vida a menos no inferno. É para isso que queremos crescer. Vou mostrar para vocês um vídeo. Eu quero mostrar primeiro algumas fotos. Deixa eu colocar umas fotos aí. Como o tema é transição, de onde estamos e onde queremos chegar, coloca aí as fotos. Quando eu cheguei em São José dos Campos, nós assumimos em São José dos Campos em 1997. Era esta igreja, na rua Euclides Miragaia. A igreja tinha 600 membros em São José dos Campos. Era uma boa igreja. Mas sabe qual é o problema da boa igreja? Que não é ótima. O bom é inimigo do ótimo. E quando eu assumi a igreja, 620 membros em São José dos Campos, ela não era dessa cor não, era meia verde. Mas hoje essa foto aí foi tirada ontem, que o Pedro que está aí comigo tirou. Então nós chegamos aí, 1997, chamava a Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, 620 membros, uma boa igreja. Só que eu fui olhar São José dos Campos nessa época tinha 400 mil habitantes. Falei, peraí, como é que eu vou ter uma boa igreja numa excelente cidade? São José constrói avião,
São José tem o IDH alto, São José tem o ITA, o mais disputado vestibular do Brasil. Então, nós temos que ter uma igreja andando no compasso da cidade. Esse é o interior da igreja, hoje reformado. Na época, não era assim, não tinha banco estofado, não tinha ar-condicionado, mas foi esse lugar que a gente começou. Pode passar. Aí Deus nos deu a visão de ir para um lugar alugado, e fomos para a beira da Dutra, para um lugar alugado. Saímos de 2.500 metros quadrados, que é esse templo anterior que eu mostrei, para um alugado de 1.700, de 17 mil metros à beira da Via Dutra. E lá a igreja cresceu bastante. E aí de lá sonhamos com esse lugar, à beira da Dutra, que tem 205 mil metros quadrados. Aí, em 2004, Deus nos deu a bênção de comprar, e no ano de 2008 começamos a construir. Pode colocar como que ele está hoje. Hoje ele está assim. Tudo isso que está construído aí, a pedra fundamental começou em 2008, então tem 10 anos que está construído. Não está pronto ainda, mas está no caminho. Pode passar? Nós construímos primeiro esse aqui do lado, que foi o primeiro que ficou pronto em 2008, usamos durante um bom tempo, e em 2012 a igreja se mudou para essa propriedade, e em 2016 aquele auditório principal que cabem 6 mil pessoas. Pode passar? Esse auditório aí que ontem estava assim, ontem nós fizemos um evento ponte lá para a cidade, foi muito lindo. Vou mostrar para vocês, isso aí mais uma foto, vou mostrar para vocês um vídeo institucional, só para vocês verem. Pode passar o vídeo lá. Enquanto isso, você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Graças a Deus temos batizado todo domingo. Ano passado batizamos 1.560 pessoas e um foco grande é no evangelismo, na ação social e na transformação de realidades. Esse é o nosso batistério. Todo sábado tem batismo das nossas igrejas filhas e todo domingo tem batismo da igreja sede, lá em São José. Hoje usamos esse slogan, uma família para pertencer. Você pode pegar e pode usar também na sua igreja. E por que nós estamos usando esse slogan? Tem um motivo também. Antigamente, 2 evangélicos se encontravam, a primeira pergunta é: que igreja você frequenta? Não, peraí. Eu frequento praça, restaurante, feira,
porque eu vou se eu quiser, se eu gostar, eu posso voltar. Igreja não é lugar para frequentar, igreja é uma família para pertencer, porque aí você tem compromisso, você dá e recebe, ali você coloca o seu dom, o seu talento e o seu dinheiro. Ao longo da mensagem, eu ainda vou colocar outros 2 vídeos que ilustram esta questão do nosso crescimento. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar agora em Gênesis, capítulo de número 12, princípios para uma transição efetiva. De onde você está, para onde Deus quer te levar. O que você já tem não é o suficiente. E não se sinta uma pessoa que, por querer mais, esteja sentindo quase algo como culpa ou como sentindo pecado. Peraí, mas tem tantas igrejas menores, se eu tenho uma igreja de 2, 3 mil membros, será que eu posso sentir-me bem, querer uma igreja maior? Querido, Deus me deu uma igreja para pastorear. Eu não tenho nenhum sentimento de orgulho, de vaidade. Quem me conhece aqui, está comigo há bastante tempo, sabe que minha agenda mudou, mas meu coração não mudou. Eu estou em São José dos Campos há 21 anos, assumi uma igreja com 620 membros, fizemos uma transição, a igreja hoje tem 17 mil membros, sendo em São José nós temos cerca de 13 a 14 mil membros e os restantes nas igrejas filhas que estamos plantando ao redor. No meu coração, eu nunca fui dormir pedindo a Deus uma igreja maior, nunca. Eu sempre me preocupei com a saúde da igreja, em equipar a igreja, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Deus deu ao pastor José Satiro, lá na Colômbia, um ministério enorme, abrangente. Eu tenho certeza que ele trabalhou muito, que ele orou, mas ele nunca foi dormir preocupado com o crescimento, não é isso? O crescimento ele veio como consequência da bênção de Deus e de um trabalho feito com seriedade. Mas você não pode ter problema com números. Olha, eu quero dizer para você, se você tem problema com números, você precisa procurar uma terapia, porque Deus não tem problema com números. Inclusive tem um livro na Bíblia que chama Números. E tem muito números na Bíblia. Por que nós sabemos que cerca de 600 mil homens saiu do êxodo no Egito? Porque a Bíblia diz. Por que nós sabemos que na primeira multiplicação dos pães, 5 mil homens comeram? Porque a Bíblia diz. Porque houve 3 mil convertidos na pregação de Pedro lá em Jerusalém? Porque a Bíblia diz. Porque sabemos que tinha 120 lá em Pentecostes e recebeu línguas de fogo? Porque a Bíblia diz. Porque Jesus apareceu para 500 lá na Galileia após a ressurreição? Porque a Bíblia diz. Então, querido, se você tem problema com números, isso é problema seu, não é problema de Deus e não é problema de gente bem resolvida. Você não pode ter problemas com número, nem numerolatria, idolatrar os números, e nem numerofobia, ter medo dos números. Você tem que ter uma boa relação, é saudável. Então, números para nós, líderes, é estratégia. Números para nós é planejamento. Quer dizer, se eu sei quantas pessoas batizamos ano passado, este ano eu posso planejar e colocar também alvos para novos batismos no ano seguinte. Então, se você tem problema com números, saiba que isso não é um problema de Deus, não é um problema da Bíblia e não é problema de gente bem resolvida. Isso é problema seu. Tá? E você deve resolver isso e trabalhar isso no seu coração. Vamos lá. Gênesis capítulo 12. O que é um texto do Velho Testamento? Um texto que é pré-Israel, porque isso aqui não é nem igreja formada e nem nação de Israel formada. É Deus tirando o pai da fé, Abraão, lá da Mesopotâmia e trazendo para Canaã. Mas aqui tem 10 princípios para a nossa vida hoje, para cada pastor de igreja pequena, média ou grande, que quer ir para um outro nível, que quer crescer, que quer avançar. Então, princípios para uma transição efetiva, de onde estamos e onde queremos chegar. O chamado de Abraão, eu vou ler na NVI. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Verso 4:
partiu Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu então um altar dedicado ao Senhor e lhe disse que havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor e depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Continuando, Abraão no Egito, verso 10. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois havia fome, era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a viram, dirão: esta é a mulher dele, e matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Verso 14, quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu Faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. Verso 20 e último, a seguir, Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Então, nós já vimos na palavra do apóstolo Paulo que Deus, Ele é fonte, que Ele tem desejo, que Ele tem promessas, tem nele o sim e não, o não. Ele quer te levar a um outro nível. Então, que a sua realidade não seja um fator limitador. Mas, para isso, você precisa fazer a coisa correta. Você tem que ter em vista alguns passos. E a sua mente tem que ser uma mente positiva e altruísta. Deus quer fazer algo maior e melhor, mas você não pode ser o limitador. Rick Warren diz o seguinte: quando uma igreja não se importa com o crescimento, ela está dizendo para os sem Jesus que não se importa que eles vão para o inferno. Então, antes de criticar uma igreja grande, procure pensar: será que a minha falta de fé e a minha atitude não está fazendo com que minha igreja permaneça pequena? Não se compare com os outros. Comparação é desgraça. Se você comparar com quem está acima, você pode ter o pecado cair no pecado do orgulho. Se você comparar com quem está embaixo, da autocomiseração. Então, seja bem resolvido. Deus te deu, a graça te basta e siga adiante. Mas queira mais, queira melhor. Não deixe que situações negativas te intimidem. Até porque não é só Norman Vincent Peale ou Robert Schuller que acreditavam no pensamento positivo. Dentro da perspectiva bíblica, nós acreditamos, porque assim disse Jesus em Mateus 9, 29, diz: então seja feito como vocês. Quem aqui quer ser instrumento para salvar mais vidas? Você está dizendo que quer que a sua igreja cresça. Você não quer crescer com a ovelha dos outros. Você não quer crescer com outras igrejas evangélicas. Você quer crescer com igrejas saudáveis. Temos plantado igreja nos últimos
anos, Deus tem nos dado uma visão diferente de plantar igreja. Nós não queremos plantar igrejas tradicionais. A minha denominação na minha região, eu sou uma igreja batista. Nós não temos o nome batista, mas é uma igreja batista. Tem 75 anos o trabalho batista feito pela Convenção Batista Brasileira na região do Vale do Paraíba. Eu e o Estevão somos da mesma convenção. Deixa eu dizer para você, contra fatos e dados não há argumento, você tem que repensar a estratégia. 75 anos, tem 80 igrejas, somando não dá 5 mil membros. Tá? 75 anos, 80 igrejas, não dá 5 mil membros. Nós estamos plantando igrejas há 7 anos, com uma nova dinâmica, uma nova perspectiva, as igrejas avivadas, contemporâneas. Em 7 anos, temos 18 igrejas nesta mesma região e nós temos 4.500 membros. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Que não tem a ver com Deus, que não tem a ver com o Espírito Santo, que não tem a ver com a Bíblia. Tem a ver com a forma como que a gente está fazendo. Gente, toda estratégia tem prazo de validade, pode funcionar por um tempo, mas depois tem que ser revista. Talvez o motivo que a sua igreja não está crescendo não tem nada a ver com a questão do espiritual, tem a ver com a forma como você está levando o ministério. Isso precisa ser revisto. Então, tenha perspectiva, seja positivo, acredite que é possível. O impossível de hoje é o milagre de amanhã. Volte a sua igreja para fora. A igreja é a única organização que existe para os não associados. Pela igreja, pelos salvos, Jesus já poderia ter voltado. Por que ele não voltou ainda? Ele não voltou porque a igreja tem uma obra inacabada, uma tarefa inacabada. Irving McManus, pastor da Mosaic Church, lá em Los Angeles, ele diz, o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência, ou mesmo a prosperidade, mas sim o serviço, o ministério. Então, como diz Paulo em Efésios 5,16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, os dias maus estão aí. O diabo não vai se converter e nós não vamos mudar essa realidade. Mas, por outro lado, está cheio de oportunidade. Existe uma expressão em latim que diz temporas mutantur et nus mutantur in illis. Isto é, os tempos mudaram e nós mudamos com eles. O que não vai mudar é a palavra de Deus. Mas se você for fazer igreja do jeito que a Assembleia de Deus fazia no século passado, que os batistas faziam no século passado, os metodistas faziam no século passado, não vai funcionar. Queridos, tem igreja que se o século XX voltar, elas estão prontas. Mas deixa eu dizer uma coisa, alô, não volta mais. Agora é 21 ou 22 ou a volta do Senhor Jesus, mas o século 21 não volta mais, entende? Então, técnicas, estratégias, vai ter que mudar. O Estevão sabe, ele é pastor de uma igreja em crescimento como a minha. Nossa denominação tem 6.200 igrejas, não tem uma só, se tivesse, ele e eu iríamos visitar, que esteja crescendo no modelo denominacional. Mas nenhuma, sabe? Se eu sair agora, pegava o avião ali em Guarulhos e ia visitar. Mas não tem. Antigamente, gente, a denominação era rica e as igrejas eram pequenas e pobres. Agora, as igrejas cresceram, se estruturaram, estão enviando missionários, plantando outras igrejas, fazendo ação social, empoderadas, transformando vidas, plantando outras igrejas, e as denominações estão enxugando. A era das denominações está passando, e as igrejas estão mais fortes do que nunca. E Jesus criou o quê? A família e a igreja. As denominações têm que servir as igrejas, aí elas têm relevância. Mas se elas ficarem no topo da pirâmide, mandando coisas de um escritório para a igreja realizar, aí não vai dar certo. Por que redes como a Rede Inspire e tantas outras alianças de igrejas estão crescendo? Porque nós não estamos burocraticamente dizendo, faz isso, faz aquilo outro. Não, mas seja você, faça aquilo que Deus está te dando. Nós queremos ver um Brasil diferente, então nós vamos nos unir em rede, nós queremos equipar você para a pregação, para o discipulado, para o aconselhamento, para missões. Gente,
acreditamos que é um novo tempo, e esse tempo diz respeito a pastores saudáveis e igrejas saudáveis que vão do hoje para o amanhã. Então anote aí 10 princípios para que o seu ministério faça uma transição efetiva e vá do agora para o amanhã melhor. Primeiro, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É a primeira coisa, verso 1, Gênesis capítulo de número 12. Então o Senhor disse a Abraão. Vamos dizer isso juntos? Então o Senhor disse a Abraão. Gente, queridos, isso não é passado. A Bíblia não é um livro de arqueologia. A Bíblia é um livro de revelação. Então Gênesis não ficou no passado. Para falarmos de igreja no Brasil contemporânea no século 21, precisamos pegar os mesmos princípios. Então, se eu quero fazer a transição, levar a minha igreja do hoje para o amanhã, do então para o amanhã, eu preciso ter sensibilidade para ouvir Deus. Pastor, olha para cá, você não é espírita para ouvir vozes, você tem que ouvir a voz de Deus. Tem muito pastor que não está avançando porque ele fica ouvindo voz do Facebook, voz da internet, voz do vizinho, voz dos outros. Nós estamos precisando de mais face do que face. É mais face do que fez. Abraão estava lá. Abraão estava bem. A Bíblia diz que ele era rico. Segundo a descrição do texto que lemos, ele era rico. Ele tinha uma família, ele tinha empregados, ele tinha uma família naquela região. O seu pai era dali, o seu avô era dali. Ele vivia ali muito tempo, ele estava bem. Mas ele foi ouvir a voz de Deus. Querido, se você ouvir a voz de Deus, Deus vai te levar para um outro nível. Porque ele te pega onde você está, mas ele não te deixa onde você está. Ele te leva para um outro nível. Então a primeira coisa para você fazer a transição é ouvir Deus. Você precisa fazer retiro. Se você vai para a praia, se você vai para a montanha, se você vai fazer como Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Mas periodicamente você tem que se isolar das vozes, pegar a Bíblia. Só Bíblia, papel e caneta, nada mais. Não leva celular, não leva telefone. Fica ali ouvindo Deus, para você discernir. Porque esse é um princípio que continua valendo. Se você quer sair de onde está para ir para um outro nível, você precisa ouvir Deus. Eu não estou dizendo para você que você não vai ouvir homens de Deus, que você não vai ler livros, que você... Nós estamos aqui numa conferência, nós estamos falando sobre isso, mas há um ponto inicial. E o ponto inicial, para viver um ministério relevante, você precisa ouvir Deus, ouvir a voz de Deus, fazer como Abraão fez, o pai da fé. Israel e a igreja existem porque um homem decidiu ouvir Deus. Sensibilidade, diga comigo? Sensibilidade. Segundo, disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Diz o texto também no verso 1 ainda, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Nós temos que sair da zona de conforto. Então você tem que disponibilizar a sua fé em ação. Eu acredito que Deus já tem feito muito na sua vida, mas como eu disse, o ótimo é inimigo do bom. Deus quer te levar a um outro nível. Eu cheguei em 97, eu, Leila e minha filha, numa boa igreja, 620 membros, uma boa igreja. Mas eu ouvi Deus e eu acreditei que Deus tinha uma obra maior, uma obra mais ampla para inspirar e abençoar outras igrejas, para ganhar uma cidade para Jesus. Mas a gente paga preço por isso. Cuide do seu caráter, da sua reputação, quem vai cuidar é Deus. Você não vai empreender processo de mudanças e transição sem ser criticado. Você vai ser. Mas você precisa entender que isso tem a ver com a sua entrega. Isso tem a ver com a decisão de abrir mão do seu conforto pessoal. Abraão saiu da sua terra, onde conhecia todo mundo, a sua língua, quando falava a sua terra, falava da sua língua. Ele saiu do meio dos seus parentes e olha que ele não tinha filho. Então você tem que entender o contexto. Era mais difícil para ele ainda, porque sair
significava sair ele e a esposa, e não tinha filhos, e não tinha netos. Mas lá ele tinha sobrinhos, lá ele tinha parentes. Então significava abrir mão de dinheiro, de terra, de língua e de relacionamentos familiares. Quando você diz sim para o Senhor, você precisa queimar os seus barcos na praia e você precisa avançar. E vai ser desconfortável sim, porque crescimento dói. Eu tenho 4 filhos. Todos os 4 cresceram bastante, de vez em quando eles falam, pai, está doendo. Eu falei, são dores do crescimento. Não é? Então, faz parte. O que você quer? Não ser criticado e ser um ministério irrelevante, ou ser criticado e transformar a vida das pessoas, e influenciar uma nação? Terceiro, obediência em fé para arriscar através do desconhecido. Quando Deus nos revela algo, Ele vai revelando nem sempre tudo de uma vez. Ele revela por etapas, porque também, gente, a gente não aguenta o peso todo da glória, não. E o preço que se tem que pagar, talvez a gente não queira pagar tudo, por isso que Ele vai revelando em partes. Então, pastor, prepare-se, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deu o primeiro passo, ele revela, você dá o segundo, deu o quarto, deu o quinto, deu o sexto. Daqui a pouco é uma caminhada, daqui a pouco é uma corrida. Mas se você teve sensibilidade para ouvir, disponibilidade para renunciar, aplique fé que o Senhor vai dar as próximas etapas, os próximos passos e estratégias para você. Agora, Deus não tem obrigação de chegar e revelar o quadro todo para nós. Dizer assim, quando você chegar daqui a 20 anos vai estar assim, assim, assim. Porque aí não precisa de fé, gente. Né? Aí não precisa de fé. Quando o pastor Satiro saiu daqui do Brasil e foi para lá, ele não tinha noção do que Deus ia fazer. Se Deus mostrasse hoje o que ele tem, mostrasse, quantos anos atrás, pastor? 44 anos atrás, o que ele tem hoje, ele não precisava de fé. Era só ir em direção ao destino. Mas ele não tinha. Ele acreditou que Deus ia dar, então ele lançou fé no desconhecido, no que ainda não se via. Gente, é por isso que a Bíblia é a palavra de Deus irrelevante. Porque nós estamos vendo, aqui está cheio de pastores muito bem-sucedidos, que hoje estão colhendo, mas o que semearam em fé. Esta não era a realidade da PIB lá de João Pessoa, do Projeto Vida, da Família Debaixo da Graça, do Jesus Cup. Douglas, em quanto tempo Deus te deu esse ministério com tanta influência? 7 anos. 7 anos. Se ele tivesse visto como ia ser há 7 anos atrás o que é hoje, ele não precisava de fé, mas ele pagou um preço. Então, queridos, creia que se você ouviu a voz de Deus, Deus te deu a disponibilidade no coração, avance. Vai, que você lá na frente vai colher os frutos. Tem obediência em fé. 4, visão para enxergar de além de que você está. Veja bem no verso de número 2. Farei de você um grande povo, eu abençoarei e tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Querido, esse é o seu destino. Não aceite palavras que colocam você para baixo, que diminuem, que colocam você em derrota e em fracasso. Se o Senhor me disse que eu vou ser uma bênção, a forma, o tamanho pertence a Ele. Mas é isso que está selado no meu coração. Se você manter o seu coração bom, as suas motivações boas, ocupe-se com o aprofundar e Deus vai dar o enlarguecer. Ocupe-se com aprofundar e Deus vai dar o enlarguecer. 5, fé para confiar na providência e cuidado de Deus. Verso de número 3, eu abençoarei você, Abraão. E olha mais, eu vou abençoar os que te abençoarem. E pode deixar comigo os seus críticos, que os que te amaldiçoarem eu vou tratar. Pastor, você não precisa na hora da intercessão que o pastor Josué vai fazer, vir aqui à frente, colocar na boca do sapo aquele irmão que está arrumando problema com você, não. Fica tranquilo. Gente, uma vez eu visitei Maputo. E aí, eu era da igreja batista, eu falei, eu posso ir. Eu fui pregar num congresso nazareno e era no seminário nazareno, mas eu pedi o pessoal, pode me levar na primeira igreja? Aí eu fui. Aí descobri que a igreja estava sem pastor. Primeira igreja batista de Maputo, ano 2004.
Aí eu quis saber, por que a igreja está sem pastor? Morreu? É transição? Está esperando outro chegar? Não, foi afastado, pastor. Eu falei, foi afastado por quê? Descobriram embaixo do púlpito da igreja um monte daqueles bonequinhos furados de membros da diretoria da igreja que o pastor colocou. Eu falei, meu Deus, macumba, gente, voodoo. E aí o corpo diaconal, os presbíteros se juntaram e afastaram o pastor da igreja, com o nome de todos os críticos do pastor, gente. Não é história, é verdade. Então, pastor, avance. Se você levar um chute de quem está atrás, está dizendo que você está na frente, prossiga. Árvore que tem fruto vai levar pedrada, mas guarde o seu coração e pega essa palavra aqui. Pega essa palavra aqui. Deus vai abençoar quem vai abençoar você. Deus vai honrar quem semear na sua vida. E Deus vai tratar dos seus críticos. Não tem uma cidade aqui representada que tem um busto em homenagem a um crítico. Tem? Não tem. Sabe por quê? A história não respeita os críticos. Eles são esquecidos. Alguém se lembra de algum crítico de arte ou dos artistas? Dos artistas. Os grandes escultores, a história lembra o nome. Mas você consegue puxar pela memória e lembrar de algum nome de crítico de arte? Não. Também crítico de pastor, a história não lembra. Pronto. Adiante. 5. Fé para confiar na providência e no cuidado de Deus. 6. Liderança para levar todos os seus com você. Isso é um princípio muito importante de Abraão. Abraão não tinha muita gente, mas quem que ele tinha, ele levou. Primeiro ele convenceu a mulher, já é um trabalho enorme, né? A mulher deixar as galinhas dela, a horta dela, a família dela, né? Tudo que ela tinha, as amigas dela, né? Então Abraão ali, Josué, já fez um trabalho de liderança excepcional. Ele conseguiu convencer uma mulher de 75 anos a deixar tudo ali e seguir com ele, não é? Meu Deus, quer dizer, não é a tarefa fácil. E ele foi. Outro, ele levou também o seu sobrinho, que não tinha obrigação nenhuma ir com ele, era sobrinho, mas foi. E, consequentemente, as esposas do sobrinho. E também os seus servos e servas. Então, aqui nós temos um princípio, gente. Ele não foi sozinho. Você pode ir mais rápido sozinho, mas você só vai ser efetivo se você for em equipe. Então, pastor, pare para ensinar, pare para rever, explique melhor. Não abata os seus feridos só porque eles desconhecem. Talvez tem gente na sua liderança que a única coisa que ele precisa é de uma segunda explicação, de uma atenção pastoral. Então, liderança para levar todos os seus com você. Eu continuo em transição. Na nossa igreja, eu já fiz de tudo que você possa imaginar para ajudar no processo de transição. Comprei literatura, distribuí de graça para a equipe, peguei e levei o pessoal a outras igrejas para que eles pudessem lá ter experiências e ver outras realidades. Peguei DVDs. Então é o que o pastor Josué está falando aqui. É literatura, é DVD, é expor a outras realidades para que você vá e vá a sua liderança com você, porque senão você vai sozinho e aí você vai se perder no processo. Então ele partiu, que você também possa partir para um outro nível, partir para um outro momento no seu ministério, mas como Abraão, levar consigo sua família e levar consigo líderes com você. 7, foco para não desistir com o passar dos anos. Verso de número 6, Abraão atravessou a terra até o carvalho de Moré. Quem conhece um pouquinho de geografia bíblica, ele pegou e andou crescente fértil. Ele saiu da Mesopotâmia, toda a região do Iraque, toda a região da Síria, desceu ali pelo Líbano, entrou em Israel, passou por um lugar que quem visita Israel até hoje tem, que é o Portão de Abraão, na cidade de Léssen, no norte de Israel. Abraão passou por ali. Se você for a Israel, com o seu pastor que acabou de falar aqui, você pode ir ver esse portão lá em Dan, antiga cidade de Dan. Então ele entrou por ali.
600 quilômetros naquele tempo, gente, não é pouquinha coisa não. Levou muito tempo, mas ele não desistiu. Por quê? Deus falou com ele. Quem tem uma palavra de Deus sobre a sua vida não desiste a despeito das críticas e das dificuldades. Cruza 600 quilômetros de deserto e acredita que a terra prometida vai chegar. Então, foco para não desistir durante as dificuldades. Correção aqui, não é 600, são 800 quilômetros. 800 quilômetros esse percurso. Da região de Arã até a região de Siquém, que hoje está na Cisjordânia, é a atual Nábulos, é a região palestina. 8. Gratidão pelos presentes durante a jornada. Deus apareceu para ele lá em Arã, mas Deus também apareceu para ele lá em Samaria. Deus precisava aparecer de novo? Não, já tinha aparecido uma vez. Mas sabe o que acontece? Quando Deus encontra um servo fiel, Ele é generoso em dar novos presentes, em aparecer de novo, em trazer uma palavra nova. Ninguém vai ficar com palavra velha a vida inteira, porque Deus renova a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia a cada manhã. Ele fala conosco a cada manhã. Ele quer entregar pães frescos, Ele tem azeite novo, Ele tem vinho novo, Ele tem novos pães para a sua vida. Você não precisa ficar comendo pães dormidos. Então Deus fez isso, apareceu Abraão, diz aí o verso 7 e 8, apareceu de novo. O Deus da promessa volta e reafirma o seu amor para com o seu filho. Quem não para reconhecer, não chega ao seu destino. E o que fez Abraão? Levantou um altar ao Senhor. Toda vez que Deus te der um presente, entregue um cântico de louvor ao Senhor. E aí até aqui ele foi assertivo, até aqui ele fez tudo bem, só que no final do texto ele cometeu 2 erros. E a Bíblia é a única que desnuda os seus heróis. Até o pai da fé, ela coloca os erros dele. Para quê? Para que eu e você, no nosso processo de transição, aqui em São Paulo e aqui no Brasil, a gente não venha errar. O primeiro deles, você tem que permanecer onde Deus te levar, mesmo que custe caro. Tem pastor querendo trocar de igreja, pastor Satiro, só porque está difícil. Querido, não tem cidade difícil, não tem igreja difícil, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitude. Toda cidade é difícil, porque lutamos contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. E toda cidade é fácil, porque temos lá a bênção de Deus, a presença de Deus e as oportunidades. Não queira sair da sua cidade só porque está difícil. Deus mandou ele ir para Siquém, Deus mandou ele ir para Canaã. Aí houve fome na terra, diz o verso 9 e o verso 10, que ele foi para onde? Foi para o Negueb. Deus já não mandou ele ir para o deserto, lá para o sul. E aí, se não bastasse que não era para ir para lá, ele, em vez de voltar, o que ele fez? Foi para o Egito, que já não era boa referência desde aquele tempo. Então, ele gerenciou sua fome. Ele gerenciou sua crise. Sabe o que ele fez? Transformou pedra em pão. Pastor, quando você estiver sofrendo, muito cuidado, porque o que está ruim pode ficar pior. O que está ruim pode ficar pior. Depende do seu gerenciar. Deus trouxe Abraão debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, e ele fez 800 quilômetros, fez tudo direitinho de Arã a Siquém. Fez 8 pontos perfeitos que me inspira e te inspira, e nós vamos seguir nessa direção. Mas esse 9º aqui não serve para nós. O lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Fica ali, porque Deus vai fazer florescer no deserto. Deus vai te honrar. Não saia debaixo da nuvem. Se a nuvem andou, ande. Se a nuvem parou, pare. Porque a nuvem protege de dia e de noite. Ela protege do calor e ela protege do frio. Ela dá direção e ela dá provisão. Líderes não gostam de pagar o preço da espera. Mas nós temos que esperar. Nós estamos na geração do online instantâneo. Tudo é online. Só que nós não podemos trazer isso para um princípio para com Deus. Porque Deus revela na hora que Ele deseja e no tempo, no kairos, no aion dEle. Cuidado com o tentador para gerenciar a sua vida. Aí ele foi para o Egito, foi satisfazer a sua fome lá. E 10º e último,
Guarde isso no seu coração e ainda mais em tempo de eleição, querido. Recuse presentes de procedência duvidosa. Perdão, 9. Então eu me perdi aqui pela pressa. Eu me perdi aqui. O 8º é gratidão pelos presentes de Deus. Até aí foi positivo, correto? Aí o 9º, que é o primeiro negativo, você precisa permanecer onde Deus te levar, correto? E o 10º e último, você tem que recusar presentes de qualquer origem duvidosa. Abraão, foi aí que ele pecou. E nós estamos pagando até hoje. O mundo está pagando até hoje. Abraão tinha que estar no Egito? Não. Deus mandou ele para lá? Não. Ele foi lá satisfazer a sua fome. Porque ele não quis esperar na providência que Deus iria prover aquilo que ele mandou ele fazer. Aí ele vai para o Egito. Olha só, quando você vai para onde Deus não mandou, ele já tem que chegar dando um jeitinho. Aí ele chega nas terras de Faraó, e aí ele já vê que a sua mulher é muito bonita e que ele tem que dizer que é irmã dele, senão vão pegar e matar ele. Então que pega ela. Olha só. Como ele não tinha que estar lá, ele tem que mentir para sustentar o seu conforto, a sua decisão. Tem pastores que estão patinando porque eles estão onde não deveriam estar, estão fazendo o que não deveriam estar fazendo. Então é a hora de rever. Pastor, o que você está fazendo? Talvez você foi se meter numa área que Deus não deu para você, foi uma tentação. E você está lá e está sustentando um erro. Faraó foi bênção de Deus na vida dele, porque ainda liberou ele com vida. Mas diz o texto, olha só, no verso 15 e 16, vendo os homens da corte de Faraó, elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Quer dizer, olha que desgraça, um homem daquele, naquela idade, vendo a sua mulher indo para a cama de outro homem, para a cama de Faraó. E aí ele tratou bem, e olha só o que ele deu para ele, ó. Recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentos, servas e servas. Servos e servas. Grifa isso aí, servas. E camelos. Então quem veio junto? Agar. Quando ele foi embora, o que ele devia ter feito? Faraó, fica com as suas coisas. Eu já errei que eu não devia ter vindo para o Negueb. Eu já não devia ter vindo para o Egito. E eu não devia ter chegado aqui. Perdão porque eu menti para você. Essa mulher é minha mulher. Eu já queimei meu leito aqui. Eu já queimei meu casamento. Porque era um leito sem mácula e eu maculei porque eu quis sobreviver. Então eu não posso levar essa serva. Deixa ela aqui. Mas ele pega e leva. E aí chega lá na frente, Sarai teve um bom professor sobre gerenciar mal uma crise. Aí eles voltam para Canaã. Canaã não engravida, não tem o filho. Aí ela que viu o marido gerenciar tão bem uma crise, pega essa escrava aí que você ganhou de presente e faz um filho nela. Então, a mulher foi influenciada negativamente pelo marido. E aí dá um jeitinho, porque da mesma maneira que Deus demorou trazer comida para nós, Deus está demorando para dar um filho. Então vamos nós fazermos o filho. Cuidado com a tentação de gerenciar, porque como eu disse, pastor, a pior coisa é estar fora do centro da vontade de Deus. Aí o lugar é perigoso. E olha só o que aconteceu, não no texto que lemos, mas mais adiante, porque você sabe que fruto deste relacionamento com Agar veio Ismael, e o lugar onde nasceu Ismael é o lugar da sepultura da família, Gênesis 23, Gênesis 25 e 49. E esse lugar está fora das terras de Israel até hoje. E é interessante, olha o que está no verso 25. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos das suas concubinas deu presente. E ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice.
em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Mas seus filhos, Isaque e Ismael, sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mamre, no carvalho de Evon, filho de Zoar, o Hitita. O campo de Abraão comprara aos hititas. Foi ali que Abraão e Sarai, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Só que o que aconteceu? Acontece que Deus perdoou Abraão, pai da fé, porque depois houve uma coisa, arrependimento. Quando ele entrega o seu filho legítimo, o filho da promessa, a Deus em adoração. Mas a consequência está aí. Os filhos deste erro, o próprio Gênesis diz, serão como espinhos nas suas costas. E aí nós sabemos que dos filhos de Ismael vieram os árabes e são os inimigos de Israel até hoje. Até hoje, gente. Ontem eu li que a Argentina recebeu um protesto porque ia fazer um jogo contra Israel, um simples jogo da Copa. E houve protesto. E a Argentina não pôde fazer o amistoso contra a seleção de Israel. Há um ódio espiritual no mundo contra o povo de Israel. Por quê? Por causa de um servo que gerenciou mal a sua crise. Por que ninguém faz protesto? O povo joga contra a Venezuela, contra Cuba, contra o Irã, contra as repúblicas da Sharia, que cortam a cabeça, que têm direitos humanos zeros, e a sociedade, ninguém faz protesto. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Israel é o único país que até permite uma parada gay em Tel Aviv, porque sabe do direito, eu posso ser contra, mas respeito o seu direito de fazer. E o mundo tem ódio de Israel. A existência de Israel é um milagre. Um país minúsculo, sem água, sem petróleo, que vive com 6 inimigos ao redor e sobrevive. Por quê? Porque a bênção de Deus está lá. Pastor, você nunca vai estar sozinho. A bênção do Senhor está com você. A promessa do Senhor está com você. Não se desespere, não gerencie. Deus queria que Abraão tivesse feito o plano A, mas ele errou. Mas nem por isso a bênção de Deus se afastou. Eu e você erramos, eu e você pecamos, mas tenha certeza, o Senhor está contigo como esteve com Abraão. Desde que você não perca um coração contrito e arrependido, como foi o caso de Abraão. Então entregue o seu Isaque, o que Deus te pedir, para que Deus venha redimir o passado e abençoar o seu presente. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Então, que Deus abençoe a sua vida. E o arrependimento seja sempre presente no seu ministério. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, porque tudo que um homem semear, isso ele também vai colher. Só existe uma coisa que pode mudar a realidade de um erro, é o arrependimento. Assim o Senhor, se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Jeremias 15, verso 19. O que aconteceu hoje aqui nesta manhã não foi brincadeira, foi muito sério. Então, que assim seja. Deixa eu te dar 2 frases para você não esquecer. Pastores, pastoras, o elevador para o sucesso está quebrado. Você vai ter que usar as escadas. Então, portanto, 1 degrau de cada vez. Vai devagar, mas vai com progresso e com avanço. Joy Girardi. E a última palavra, se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não levará a lugar algum. Você vai ter, mas o Senhor está contigo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé. Eu iria passar 2 vídeos aqui, mas o nosso tempo esgotou e eu já estou na prorrogação da generosidade, que estou 10 minutos a mais do que o pastor me deu. E a gente tem que ir de almoçar, porque nem só de pão vive o homem, mas também, não é isso? Então não saia antes, não, para a gente orar. Lembra-se que Judas saiu primeiro. Então fica aí um pouquinho. Vamos ficar todos de pé. Você recebe essa palavra não de Judas, mas a palavra de Deus. Que ela seja sobre a sua vida, sua família, seu ministério, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Se você, pastor, é um daqueles que está com seu ministério pequeno, está em dificuldade, eu quero convidar você a vir aqui à frente enquanto nós cantamos, que grandes coisas estão por vir, grandes coisas Deus fará.
Vamos cantar essa canção. Se você pastoreia uma igreja que está pequena, está meio atrofiada, mas você crê e pegou essa palavra e você vai romper, você vai avançar. Vem aqui para frente que eu quero orar com você. O que Deus fez comigo, Deus também vai fazer com você. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém